bem-vindos à nossa aula de número 9, onde nós vamos falar sobre radiciação, a operação de radiciação, a operação com números. Nós, na aula passada, já falamos da aula 8 de radiciação. E, novamente, como na aula de hoje, eu também pedi os vídeos 9 e 10, como hoje eu estou pedindo de novo os vídeos 9 e 10. E por que eu pedi os vídeos 9 e 10? E aí, Angélica, vamos entrar na sua cobrança, né? Não sei se você prestou atenção, mas a minha aula 8, ela só pegou parte do vídeo 9 e parte do vídeo 10. Então, nós não falamos de todo o vídeo 9 e nós não falamos de todo o vídeo 10. Consequentemente, o que eu não falei na aula passada, eu pretendo falar na aula de hoje. Eu fui claro, Angélica, em relação a isso? Sim, professor, tá certo. Beleza. Seja bem-vindo, Tauan, que acaba de chegar. Seja bem-vinda, Isabel, que também acaba de chegar. Bem, então eu vou começar o compartilhamento da minha tela. Demorando um pouquinho para responder. O Teams. Agora foi. Aqui é uma tela da nossa aula. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Sim, Sim ou não? sim, professor. Pronto. Era essa tela aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá. E também queria mostrar aqui os nossos tópicos. Pronto, tá aqui. Bem, então, conforme foi citado, né? Vamos fazer aqui o registro. Nós ainda estamos na parte de aritmética, né? Da revisão. A parte de aritmética, ela junta aqui as 9 primeiras aulas. Veja que agora eu estava dando um tópico a cada aula, sendo que nesse tópico 8, eu vou dar 2 aulas, as aulas 8 e 9, tá? E para essa aula pedimos o vídeo 9 e o vídeo 10, onde está dito aqui que o que é que eu faço em cada um deles, né? Em cada um desses vídeos. Todo mundo, então, visualizando, né? Essa questão aqui da nossa programação. Indo agora para nossa tela, para nosso quadro. Então, vamos lá. Só recapitulando. O que é que eu falei na aula passada, pessoal? Falei a definição da radiciação, o que é uma radiciação. Deixei bem claro que ela é a operação inversa da potenciação. Então, se eu sei fazer potenciação, a volta é a radiciação. Comentei a nomenclatura, né? Que na radiciação, esse número é chamado de índice. Esse número é chamado de radicando. E o resultado, eu não sei, vamos botar um número bem comportado para eu saber o resultado. Pronto, vou botar aqui o 8 agora. E o resultado, o número 2, é a raiz. No caso aqui é a raiz cúbica. Então, comentamos que os índices 2 e 3 são os índices mais usados, que ganham nomes próprios, que é a raiz quadrada e a raiz cúbica. Comentei das limitações,
das raízes, ou seja, comentamos que não existe raiz quadrada de número negativo, isso aqui não existe. Então, isso é uma limitação do conceito de raiz. Comentei dos quadrados perfeitos. Eu poderia falar uma aula inteira só disso aqui. Então, é muito bom conhecer os quadrados perfeitos, porque quando eu sei que um número é quadrado perfeito, como, por exemplo, o 324, eu sei que é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada dele é 18. Já o vizinho dele, o 325, não é um quadrado perfeito. Aí, aqui vai, obviamente, então, enquanto esse número aqui pertence aos racionais, esse número aqui pertence aos irracionais. Então, o 325 ele vai ter infinitos algarismos, só que a parte inteira eu sei que é 18, já que está entre os quadrados perfeitos 324 e 361, que é o 19. Então, como está entre 18 e 19, eu sei. Então, conhecer quadrado perfeito, como eu acabei de mostrar que eu conheço o 324 e o 361, ajuda muito a gente a fazer raízes. E também comentamos como é que se reduz o radicando, né? Raiz quadrada de 300, de 600, por exemplo. Raiz quadrada de 600 é 6 vezes 100, por exemplo, né? E aí usa uma propriedade da radiciação, que transforma aqui em duas raízes, e um dos fatores que eu escrevi, o 600, ele é um quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, eu faço a raiz desse número apenas, então fica 10 raiz de 6, e com isso eu consegui reduzir o radicando de 600 para 6. Então, sempre que for possível, você deve fazer a redução do radicando. Pessoal, isso foi ou não foi a aula passada? Para quem assistiu. Estou certo ou estou errado? Dando aqui uma revisão. Concordam comigo, pessoal? Sim? Galera, vocês estão me ouvindo? Sim ou não, pessoal? Pronto. Então, acabo de fazer uma espécie de um resumo da aula passada, né? Resumo feito. O que faremos na aula de hoje? Aula de hoje. Agora estamos aqui. Vamos falar de duas coisas que eu não falei na aula passada. Vamos falar das propriedades da radiciação. Isso está presente no vídeo 9. E vamos falar como é que se estimam raízes quadradas e cúbicas. Em geral, as não exatas, vamos dar preferência. Mas também podem ser as exatas, ou seja, aquelas que têm quadrados perfeitos e cubos perfeitos. Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta sobre a aula passada e sobre a aula de hoje? Eu posso começar. Então, posso começar. Diante do silêncio, vamos aqui. Pessoal, essas são as propriedades que estão no vídeo 9, que vocês, quem assistiu, então já deve ter visto, quem não assistiu deve ver. Então, vamos lá. Alguém me ajuda a dizer, usando português, a primeira propriedade? Como é que é a primeira propriedade? Como é que eu leio aqui o lado esquerdo dessa equação? Ou dessa identidade? Me ajudem, pessoal. Eu falo aqui, a raiz enésima porque o índice é n, né? Se fosse B, eu falaria Bésima, se fosse C, eu falaria Césima, e assim por diante. A letra N eu vou falar enésima. A raiz enésima de um produto. Produto de que números, pessoal? Quem são os números que eu estou fazendo produto aqui?
Galera, eu preciso da participação de vocês. Então, vocês precisam responder. Produto de quem, pessoal? Quem são os números que eu estou fazendo produto, pessoal? A e B. A e B. Então, a raiz enésima de um produto é igual... Tá aqui o igual, ó. E agora eu vou falar do lado direito. Como é que eu falaria agora o lado direito? É igual a raiz enésima A vezes a raiz enésima B, professor. Usando matemática seria correto, mas eu queria uma maneira mais elegante usando só português. Isso aqui é o produto de quem? Das raízes enésimas de cada número, não é isso? Entende o que eu estou falando, pessoal? Ficou claro? Vamos dar exemplo. Eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 144. Vamos supor que eu não conheça a raiz quadrada de 144. Só que eu sei que 144 é 9 vezes 16. Todo mundo concorda que 9 vezes 16 vai dar 144, pessoal? 9 vezes 6, dá quanto? 9 vezes 6, pessoal? 54. 54, vai a 5. 9 vezes 1. 9 vezes 1, pessoal? 9. 9 mais 5, 14. Então, deu 144 realmente. Pronto. Então, eu transformei o número 144 em um produto de dois números. Que números? Que números? 9 e 16. 9 e 16. Então, eu posso transformar isso aqui em quê? Usando a propriedade 1. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Isso. Vale lembrar que isso só vale se o A e o B forem números positivos. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Atenção. Preste bem atenção. Menos 9 vezes menos 16 também não dá 144, pessoal? Sim ou não? É ou não é verdade? Estou cometendo algum erro matemático ou tá certo isso aqui? Menos com menos na multiplicação dá o quê, pessoal? Pessoal, menos com menos na multiplicação dá o quê? Dá mais. Dá mais. Então tá certo isso? Sim. Aí eu posso escrever que isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 9 vezes raiz quadrada de menos 16? Sim ou não? Usando a propriedade 1. Posso ou não posso? Pode, professor. Pode não, senhorita. Olha o que a propriedade está mandando aqui, está exigindo. Qual é a exigência? Que os números sejam positivos. Menos 9 é positivo, é bonitona? Não. Não. Eu confundi, Então, oi? professor. Pode falar. Eu confundi que eu não tinha assistido mais um vídeo hoje. Ah, tá. Então, viu que eu falei que era importante assistir aos vídeos com detalhes? É que Então, minha internet tá ruim, não tá carregando o YouTube, não. mas só hoje ou todos os dias? Desde ontem. A internet de todos nós sofre muitas variações. Vocês já viram quantas vezes a minha conexão caiu, a minha conexão ficou lenta, quantas vezes eu exibo uma coisa aqui e não chega aí a tela a tempo, ou chega atrasado, né? Já teve situação de eu não conseguir dar aula, então problemas, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver. Então, pessoal, só para provar que está certo, quanto é raiz quadrada de 9, pessoal? Então, essa aqui está errado.
essa daqui está errado, mas essa aqui está certo, porque aqui o A e o B são positivos. Quanto é raiz quadrada de 9, pessoal? 3. Quanto é raiz quadrada de 16? 4. E quanto é 3 vezes 4? 12. 3 vezes 4, 12. E, de fato, 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, fazendo a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, somando 144. Então, de fato, a raiz quadrada de 144 é 12. Mas, para isso, eu usei a propriedade 1. Bem, para passar para a propriedade 2, se vale a propriedade para multiplicação, vale também para a sua operação inversa. Qual é? Qual é a sua operação inversa, pessoal? Da multiplicação. Me ajudem? Qual é, pessoal, a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Exatamente. Então, a propriedade 2 nada mais é do que a mesma propriedade, só que enfatizando a operação inversa da multiplicação. Quem é ela? É a divisão. Então, a propriedade 2 aqui, ela trabalha com a divisão. Então, vamos falar dela aqui agora. Ou seja, eu vou começar com o mesmo número 144 que eu fiz agora há pouco, só que em vez de transformar numa multiplicação, eu vou transformar numa divisão. Se a gente dividir 576 por 4, como é que vai dar isso aqui? 5 por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 5 sobra 1, baixa o 7. 17 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16, sobra 1. Baixa o 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Então, provando que dá realmente 144. Mas por que eu fiz isso? Para poder usar a propriedade 2. Então, eu posso transformar a raiz desse quociente em quê, pessoal? Isso aqui vai ser igual a quem? Usando a propriedade 2. Esse aqui foi o lado esquerdo. Agora, preciso escrever o lado direito da propriedade. Como é que fica? Me ajudem? Quem é o A e quem é o B, pessoal? Me ajudem? Vocês estão me ouvindo, galera? Galera, minha conexão caiu, foi? Não, professor, estamos aqui. Então, respondam. Se aqui é o lado esquerdo dessa propriedade, quem é o lado direito dessa propriedade? Vai ficar igual a quem? Raiz quadrada de quem? 566. De 576. E no denominador? Raiz de 4. Raiz quadrada de 4. É o que diz essa propriedade. E, de fato, começando pelo denominador, quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2. E quem é a raiz quadrada de 576? Alguém sabe? E 4, né, pessoal? Olha aqui, 4 vezes 4. Olha como é bom conhecer os quadrados perfeitos, como eu falei na aula passada. 4 vezes 4, 16, vai a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Somando aqui essas duas linhas, 6 com 0 vai dar 6, 9 e 8, 17 vai a 1, 1 e 4, 5. Dá ou não dá, pessoal? 576? Dá. Dá. Então vai dar 24. E quanto é 24 dividido por 2, pessoal? Quanto é metade de 24? 12. 12. Que dá o resultado que nós já sabemos. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, provando que a propriedade 2, ela funciona realmente. Ou seja, o que quer dizer? Que eu posso transformar numa divisão, né?
posso transformar qualquer número, né, numa divisão e usar essa propriedade. Mas lembrando da restrição. Qual é a restrição? Isso vale sempre? Sim ou não? O A e o B tem que ser o quê? Positivos, né? Quem quisesse transformar o 144 nessa divisão aqui, ó, menos 576 por menos 4, até aqui tá certo. Isso aqui não tá errado. Mas se você disser que isso aqui é igual a menos 576 e menos 4, vai estar cometendo um erro. Porque não existe número real que satisfaça a operação da raiz quadrada de menos 576. Não existe aqui. E o denominador também não. Então, temos um sério problema na hora que eu digo que isso é igual a isso. Então, não desobedeça a condição da propriedade 2. Pronto. Alguém podia me explicar agora? Oi? Eu achei essa propriedade bem estranha, porque eu acho mais fácil a pessoa saber a raiz de 144 do que de 66. Sim, mas você pode fazer, Zé Vitor, daqui para cá, mas você pode fazer daqui para cá, não? É, faz sentido. Vou dar um caso que é útil. Olha aqui. Um caso que você provavelmente não sabe. Pronto, tá aqui, Zé Vitor. Ó. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 484? Zé Vitor? Eu chutaria 22, mas eu não sei não. Seu chute foi bom. Mas vamos supor que você não soubesse, que é o 22. Você tá certo, tá? Qual é a propriedade que eu posso usar aqui, Zé Vitor? Fazer o contrário. Você pode fazer agora, transformar em uma única raiz, não pode? Pode. E aí, quanto é 484 dividido por 4? Essa é mais fácil fazer de cabeça. 122. 120 e... Perfeito. 121, foi mal. E quem é a raiz quadrada de 121, pessoal? 11. 11. 11. Entendeu, Zé Vitor? Então a propriedade vale a ida e vale a volta. Se você vai usar a ida ou a volta, é você que vai determinar. Vai ter situações onde a ida vai ser bom negócio e vai ter situações onde a volta é bom negócio. Tá claro? Sim, tá claro. Beleza. Vamos agora para a Mas quanto propriedade é 3. a raiz de 486? Oi? Mas quanto é aquela raiz ali que o senhor botou? É 486, né? 484. É 22, você tá certo. É 22. Porque 22 dividido por 2 dá ou não dá 11 também? Tá. Dá. Então é outro jeito de chegar no mesmo resultado, tá? Alguém podia me explicar a propriedade 3? Ela é bem simples. É cancelar as... Exatamente. Essa propriedade mostra que a radiciação ela cancela quem? a potenciação. Exatamente. Então, se eu tenho, começa a partir do número 9 e elevo 9 ao quadrado, vai dar 81. Então, daqui para cá eu usei a potenciação. Se eu pegar agora o 81 e fizer a radiciação, no caso, raiz quadrada de 81, eu volto para o ponto de partida. Quem é? O 9. Deixando claro que uma coisa cancela a outra. Né? Então, quando você ouve aquele famoso corta, né? Que o professor de matemática gosta muito de fazer, você tem que aprender a justificar por quê. Então, por que que corta esse 3 com esse 3, pessoal? Alguém podia me explicar? Porque vai dar o mesmo número de tudo. Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, vamos aprender a justificar que a potenciação é a operação inversa da radiciação. E esse é um dos objetivos principais dessa nossa aula de revisão. Enfatizar para vocês que a potenciação e radiciação são operações inversas. Essa é a propriedade 3. Propriedade 4. Alguém poderia me explicar a propriedade 4?
É transformar uma raiz numa potência. É verdade. Mas, na verdade, eu já tinha essa potência aqui antes, ó. A elevado a m já não é uma potência? Mas aí agora as potências são diferentes. É um N e um M. Então são os números diferentes. Vamos dar exemplos numéricos, então. Vamos lá. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Não, mas aqui teremos dificuldades. Não. Vamos lá. Raiz cúbica. Deixa eu pegar um exemplo bem comportado. Vamos com raiz quadrada, senão complica um pouco a nossa vida. Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Pronto, está aqui mostrado. Pessoal, quem é o M e quem é o N desse meu exemplo? O N é quanto? O N é 2. E o M de Maria? É 3. 3. Alguém sabe quanto é 4 elevado a 3? Quanto, pessoal? 64? 64. Perfeito. E alguém sabe dizer quanto é raiz quadrada de 64? 8. 8. Então já sabe que a resposta aqui é 8. Mas eu não quero obter o resultado, eu quero usar a propriedade. Então me ajudem agora. Isso aqui é o lado esquerdo da propriedade. Quem seria agora? Como é que eu escreveria o lado direito agora? Me ajudem. Raiz quadrada de 4. Tudo isso é elevado a quanto? A 3. A 3. Vamos ver se funciona realmente. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Quanto é 2 elevado a 3? 8. Bate com esse lado esquerdo aqui? Bate. Não. Bate. Então, isso é uma propriedade, é a propriedade 4. Usando uma linguagem mais popular, como é que você poderia explicar para alguém essa propriedade aqui? O M aqui, ele pode ficar o quê? Tanto faz o M dentro da raiz, ou dentro do símbolo de raiz, aqui dentro, ou fora. Fora. O expoente M pode estar tanto dentro da raiz quanto fora, que não acontece nada, ou seja, ele continua valendo. Entendido, pessoal? Beleza? Beleza? Beleza. Beleza, tá, pronto. Tá dado o exemplo. E aí a propriedade 4 foi. Vamos agora para a propriedade 5. Como é que a gente falaria a propriedade 5? Alguém me ajuda? Um nome para ela. Raiz de... Raiz. Estou certo ou estou errado? Certo. Por exemplo, quanto é a raiz cúbica da raiz quadrada de 64? O que é que a propriedade diz? Eu posso transformar uma raiz de uma raiz em quê? O lado esquerdo é raiz de raiz. Quem é o lado direito? Uma única raiz, né? Sim ou não? Sim. E quem seria o índice dessa única raiz que vai aparecer do lado direito da propriedade? A multiplicação dos índices. Exatamente. Então, o ponto central é entender que esse índice pode ser multiplicado por esse outro índice para originar o índice da única raiz que nós temos. No caso aqui, ficaria 2 vezes 3, 6. E aqui seria o 64. Vamos ver se é verdade. Quanto é, pessoal, a raiz quadrada de 64? Nós já sabemos. 8. 8. E quanto é a raiz cúbica de 8? Também nós sabemos. 2. 2.
E quanto é a raiz sexta de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64? 2. Exatamente, porque a gente sabe que 2 elevado a 6, que é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, dá 64. Ou seja, eu posso transformar isso aqui, ó, usando aqui outra propriedade. Eu posso transformar o 64 em 2 elevado a 6 e usar que propriedade agora? Que propriedade eu posso usar agora? A3. A3 cancela, exatamente, cancela o índice com o expoente do radicando e sobra resultado 2, batendo aqui 2 também. Então, essa propriedade tem uma análoga na potenciação. Qual é a propriedade análoga dessa propriedade aqui na radiciação? Alguém me lembra? Qual é a propriedade bem parecida com ela na potenciação? Potência de potência. Potência de potência, que eu conservo a base e o quê? Multiplica os expoentes. Exatamente, como aqui, ó. Exatamente. Só que aqui eram índices, ó. E aqui são expoentes. Tá claro, pessoal? Então, a propriedade 5 é uma cópia da propriedade potência de potência que foi ensinada no vídeo 8, né? E que, na verdade, eu comentei também que o vídeo 8, ele tá um vídeo mais resumido. Quem quiser a justificativa das propriedades apresentadas no vídeo 8, tem que ir lá no vídeo da playlist do primeiro ano, tá? Pronto. Então, propriedade 5 vista. E agora vem, talvez, a que eu considero a mais importante de todas. Essa daqui. Alguém podia me falar que propriedade é essa? Do lado esquerdo, eu tenho claramente uma radiciação. Nesse lado esquerdo aqui. E no lado direito? Eu tenho o quê? Uma potenciação. Então, essa propriedade é que faz o casamento final entre elas. Ou seja, aqui diz que toda radiciação vira potenciação. E toda potenciação vira o quê? Uma radiciação. Então, se eu perguntasse a vocês agora, quanto é 36 elevado a 0,5? Qual é a resposta de vocês? Raiz quadrada de 36. Exatamente. Mas vamos fazer o passo a passo. É bom transformar o meio em que antes? O 0,5 em quê? 1/6. A fração 1 sobre 2. Pronto. Na hora que eu tenho isso aqui, eu tenho aqui o lado direito. Agora eu vou transformar no lado esquerdo. Vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 36 elevado a 1. Só que quadrado eu não preciso escrever e 1 elevado a 1 é ele mesmo. Então, conforme o Hugo disse, vai dar raiz quadrada de 36. Que é quanto, pessoal? Que é 6. Ou seja, é essa propriedade que permite trabalhar com expoentes fracionários, decimais, onde eu poderia ou não poderia usar a definição de potenciação aqui? Sim ou não? Nesse exemplo aqui, eu poderia usar a definição de potenciação? O que é 36 elevado a meio? Usando a definição de potenciação. É o número 36 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Meia vez. Eu não consigo escrever isso. A gente já discutiu que toda vez que o expoente da potenciação não pertence aos naturais, nós não conseguimos usar a definição. Como nós não conseguimos usar a definição, não pode usar a definição. Não dá para usar.
Se não dá para usar a definição, o que é que nos resta? Nos resta aprender essa propriedade, que transforma número decimal em número fracionário, e número fracionário eu transformo, quando o expoente, né, é uma fração, eu transformo sempre em raiz. Então, a partir de agora, viu fração no expoente, pensa em quê diretamente? Pensa em raiz. Outro exemplo. Me diga se eu estiver errado, mas essas operações que envolvem multiplicação, quando é multiplicado por um número que é menor que 1, por exemplo, dá uma função inversa, né? Função inversa não, dá uma operação inversa, né? Você está falando de outra operação, né? Mas vamos lá. Não, assim, envolvendo assim todas as operações que envolvem multiplicação e divisão. Porque elas são operações inversas, né? Eu estou falando nesse momento de radiciação e potenciação. Você está falando agora de multiplicação e divisão, não é isso? Sim, mas também envolve, já que querendo ou não, tem esse negócio. Quando é envolvido o número que é menor que 1, dá uma função, só quero falar função, dá uma operação inversa, né? O que o senhor está querendo dizer, eu acho que é esse exemplo aqui, né? Se eu multiplicasse o número 6 por meio, 1 sobre 2 é 0,5, né? Esse número não é menor que 1, foi o que você falou, não é isso? É menor que 1, né? Isso. Então, o que é que vai acontecer na prática? Na prática, você vai dividir, vai usar a operação inversa da multiplicação. Quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. E você, em vez de dividir, multiplicar por meio, você divide por 2, que é o denominador. Ou seja, quanto é que vai dar essa conta? Vai dar 3. 3. Então, o que Zé Vivi está falando é isso, que eu posso transformar a multiplicação em divisão. Então, um comentário relevante aqui, porque está mostrando outro par de operações inversas. Não é o par que eu estou analisando na propriedade 6. Na propriedade 6 é potenciação e radiciação. Mas Zé Vitor acaba de dar um exemplo com outro par, né? Onde a multiplicação se transforma em quê? Em quê? Em divisão. Alguém poderia dar um exemplo agora com o último par que está faltando? Já que falamos de potenciação, de multiplicação e divisão, quem é o par que está faltando agora? Adição e subtração. Ou seja, 6 menos 2 pode ser encarado como sendo o quê? Não é isso não, pessoal? Eu transformei um o quê? Um o quê? Subtração em quê? Adição. Em adição. Então, toda subtração pode ser escrita na forma de adição. E vice-versa. Toda multiplicação pode ser transformada em divisão. E vice-versa. Toda potenciação pode ser transformada em radiciação e vice-versa. Então, o comentário do Zé Vitor eu acho bem relevante e bem interessante, porque enfatiza essa questão das operações inversas, que é o que a propriedade 6 trabalha, né? Mas vocês concordam que essa propriedade 6, então, pode ajudar vocês a resolver alguma potenciação que vocês não sabiam fazer antes? Ela amplia ou não amplia o nosso conceito de potenciação? Além dos expoentes que não são naturais, né? Como esse exemplo aí do 36 elevado a meio, que eu estou apagando agora, tá? Então é isso, pessoal. A propriedade 6 mostra aí. O que é que as propriedades 7 e 8 mostram, pessoal? A 7 e a 8 mostram, pessoal. Me ajudem? É radiciação de base 1. De base, não. Você está usando a palavra errada, Zé Vitor. 1 não se chama base. Base não é um nome usado na radiciação. É usado Base é de potência, né? Então use o nome correto. É uma radiciação de o quê? Radicando 1. Não é isso? Quando o radicando vale 1, qualquer que seja o índice, quanto vai valer a raiz, pessoal? 1.
1. Por quê? Alguém podia justificar? Ela está ligada a uma propriedade da potenciação. Qual? Multiplicado por 1 vai dar ali mesmo. 1 elevado a qualquer número sempre dá 1. Então, é a volta dessa propriedade, é essa daqui. E muito parecido também é a 8. Quem é agora o radicando da 8? O zero. O zero. O radicando é o 0. Então, a raiz enésima do número 0 sempre vai dar como resultado que número? Zero. O 0. Por quê? Tem uma propriedade na potenciação parecida. Quem é? Zero elevado a n quase sempre vai dar 0. Não é isso? Concordam, pessoal? Qual é o único valor de n que eu não posso colocar aqui, pessoal? Zero. Eu só não posso dizer isso aqui. Isso aqui está errado. Tá? Mas qualquer outro número que não seja 0, fica ok isso aqui. Então, no vídeo 8, obviamente, o vídeo 9 está muito mais completo do que essa minha aula de agora, porque eu justifico cada uma das propriedades, eu provo cada uma delas. Nessa aula de agora, eu não provei cada uma delas, eu só citei que elas existem e dei exemplos numéricos. Mas o vídeo 9 é mais completo, porque eu justifico como eu obtenho, por exemplo, essa propriedade aqui. Então, lá está mais completo. Assista ao vídeo, que é mais completo. Pronto, pessoal, agora sim eu considero o vídeo 9 finalizado. Tudo o que tinha nele eu já falei. E agora falta falar do vídeo qual? Do vídeo 10, né? Isso. E o vídeo 10 ensina a gente a calcular raízes. E no caso, raízes quadradas e cúbicas. Então, se eu pudesse dar um título ao vídeo 10, eu daria esse título aqui. Como calcular raízes quadradas e cúbicas. Esse seria o resumo, o título que eu daria ao vídeo 10. Então, vamos começar usando a clareza, né? Primeira coisa, quando eu der uma raiz quadrada de qualquer número, qual é a primeira observação que você tem que perceber? Tem que saber se ele é o quê ou não. Vamos começar pelas raízes quadradas. Toda vez que eu pedir para você fazer uma raiz quadrada, qual é a primeira clareza que você deve ter? Por exemplo, entre a raiz quadrada de 729 e a raiz quadrada de 700, por exemplo. Qual é a diferença básica entre essas duas raízes quadradas? Me ajudem? Eu preciso saber se é um quadrado o quê? Perfeito. Então, a primeira pergunta óbvia é quadrado perfeito? O número A é quadrado perfeito? E aí, pessoal? Qual é a resposta para cada um dos exemplos? O 729 é quadrado perfeito? O 700 é quadrado perfeito? E aí? Alguém me responde? Ninguém sabe dizer se o 729 e o 700 são quadrados perfeitos? Lembra que eu comentei que é muito bom saber já os quadrados perfeitos memorizados, pelo menos até o 25. Eu comentei isso ou não comentei, pessoal? Sim ou não? Professor. Eu comentei.
Por exemplo, aqui, 1, 4, 9, 529, 576, já falei na aula de hoje, e 625. Agora eu vou dar uma coisa curiosa, hein? Ó, quem memorizou até aqui, então já ganhou um presente, sabe qual é? É muito fácil dizer quanto é 26 ao quadrado. Sabe por quê? Ele vai ter o mesmo final do 24. Os mesmos dois últimos algarismos. Se ele vai ter os mesmos dois últimos algarismos, quem é 26 ao quadrado, pessoal? Quem é, pessoal? É o 676. Entenderam ou não? Mas isso não acontece só com o 24 e com o 26, não. Isso também acontece com o 23 e o 27. Ou seja, quanto é 27 ao quadrado, pessoal? Ninguém arrisca? 729? Exatamente. O que me leva a concluir que a resposta para o 729 é sim, ele é um quadrado perfeito. Pode fazer a raiz quadrada de 729, eu posso ir na calculadora agora, ó. Vou abrir a calculadora aqui para vocês. Está abrindo a minha calculadora, quer dizer, a minha aba ainda, agora sim, a minha calculadora. Está abrindo. Todo mundo está vendo a minha calculadora, pessoal? Sim? Sim? Galera, vocês estão vendo a calculadora? Sim. Sim. Eu tô. Aqui o 729, eu aperto raiz, e qual vai ser a resposta, pessoal? Quando eu vou apertar aqui raiz? Vai ser quanto? Quanto vai dar? 27. Vai dar 27. Porque eu comentei agora há pouco que 27 ao quadrado é 729. Alguém saberia dizer agora quanto é 28 ao quadrado? Hein, galera? Hein, galera? Quanto é 28 ao quadrado? R$ 784. Exatamente. Então, olha que dica maravilhosa. Se você decorar de 1 até 25, automaticamente você vai saber do 25 ao 50. Praticamente. Só você pode ter uma dúvida no primeiro algarismo, mas em geral você consegue acertar o primeiro algarismo sem dificuldade. Já que a soma aqui, outra propriedade interessante, ó. Daqui para cá, soma 16 com 29, dá 45. Daqui para cá, soma 29 com 24. Não, 21. Peraí, não, errei. Vai somar 47. Porque 29 com 47 dá 76. Daqui para cá vai somar um 49. O que vocês estão observando com esses números que eu estou somando, pessoal? Quem vai ser a próxima soma aqui? Se aqui é 45, aqui é 47, aqui é 49. Quanto é a próxima soma? Sim. 45, 47, 49. Quem é a próxima soma aqui? Quanto? 51. 51. Some 25 com 51, que vai dar 76. Quem é a próxima aqui? 53. Exatamente. Quem é a próxima aqui? 55. Então, olha como é fácil obter o próximo. Se você sabe dois quadrados perfeitos vizinhos,
Olha como é fácil, então, obter o próximo. Porque você pode subtrair os dois, descobre quanto é essa diferença aqui, e depois é só aumentar mais 2 para chegar no próximo quadrado perfeito. Pessoal, depois de tudo isso, 700 é quadrado perfeito, sim ou não? Não, Não. professor. Não, por quê? Nenhum inteiro multiplicado por ele mesmo vai chegar nesse valor, professor. Por quê? Você está repetindo a minha afirmação. Eu quero saber o porquê. Setecentos está situado entre que números, pessoal? Seiscentos e 729. Exatamente. Então, eu peguei dois quadrados perfeitos que limitam ele. O 676, a gente sabe que é 26 ao quadrado. E o 729, a gente sabe que é quanto? Quanto, pessoal? 27 ao quadrado. 27 ao quadrado. Se 700 está entre 26 ao quadrado e 27 ao quadrado, na hora que eu tirar a raiz dessa desigualdade, né? Fizer a raiz no primeiro, fizer a raiz no segundo, fizer a raiz no terceiro número dessa desigualdade, a gente sabe que potenciação cancela a radiciação. Qual é a conclusão que eu chego? Que raiz de 700 está entre quanto? Entre 26 e 27. Como não existe nenhum número inteiro entre 26 e 27, eu tenho certeza que a resposta para essa minha pergunta aqui, se é quadrado perfeito, a resposta é não. Então, o primeiro passo para você estimar uma raiz é saber se ela é quadrado perfeito ou não. Então, essa memorização aqui, na minha opinião, vai agilizar muito essa sua clareza, se ele vai ser, obviamente, então aqui, o número, obviamente, pertence aos racionais, e mais que isso, né, pertence também aos naturais, e aqui, ele não pertence aos racionais, pertence a quem? Aos, o quê, pessoal? Irracionais. Então, é importante saber se o número é quadrado perfeito, porque a partir daí você fala sobre qual conjunto ele pertence. Agora, uma coisa que eu queria falar ainda na aula de hoje é que existe um algoritmo para o cálculo de raízes quadradas. Esse algoritmo eu apresento no vídeo. Alguém aprendeu a fazer, pessoal? Eu quero calcular a raiz quadrada de 700. Eu sei que está entre 26 e 27. Alguém aprendeu o algoritmo que o vídeo apresenta, pessoal? Vou mostrar para vocês esse algoritmo agora aqui. A gente bota aqui esse traço, né? E pronto. Vocês voltaram a me ver, pessoal, ou não?
Sim. Pronto. Quem viu esse algoritmo aí? Quem aprendeu a usar esse algoritmo, pessoal? Aqui dos presentes. Tá lá no vídeo. Ninguém? Tá. Então, vou mostrar o que está no vídeo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Separa. Primeiro passo é separar aqui. Espera aí que a mesa continua travando, pessoal. Só um instantinho. A mesa continua travando. Ela agora está toda azul aqui para mim. E agora ela acabou de fechar. Por conta própria. Ela ficou com raiva de mim. Acho que ela não gosta de matemática. Porque ela fechou sozinha. Vamos voltar aqui. Estou reabrindo ela agora. Vocês continuam a me ouvir, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá, abrir de novo. Deixa eu ir lá onde eu estava. Falei aqui das propriedades. Falei da questão das raízes quadradas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Aqui diminuiu demais agora. Pronto, vamos lá. Vamos falar desse algoritmo agora. Então, você separa de 2 em 2. Ó, separa 2 algarismos. Então, bota aqui. E olha só para o número 7. Qual é o número que elevado ao quadrado não ultrapassa 7, pessoal? E fica mais perto possível de 7. Que número é esse? 2. O 2. Então eu boto o 2 aqui. 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4. Aí baixa aqui o 3. Até aí tá legal, pessoal? Então, beleza. Deu 3. Até aí tá fácil? Sim, né? Como é que eu faço agora? Baixo Tá? O 0. os 2 algarismos daqui. Sempre baixa de 2 em 2. Aí ficou 300. Repete esse primeiro número aqui. E multiplica ele por 2. Dá quanto? 4. Dá 4. Aí você escreve 4 aqui. E vai tentar achar um número que você vai colocar aqui no lugar desse tracinho que eu botei aqui. Um número que é o 40 e alguma coisa. Vezes esse alguma coisa. E o resultado não ultrapasse 300. Que número eu boto aqui? Que não vai ultrapassar 300. Alguém seria capaz? Por exemplo, se eu botar 9, 9 vezes 49 vai passar de 300. Então, 9 não serve. Quem seria, então, esse número? Se não é 9. E aí, galera? Poderia ser 3. Você podia falar de novo que eu não ouvi? 3. 3 é muito baixo, ó. Realmente não ultrapassa, mas tem que estar o mais perto possível de 300. Isso aqui vai dar 129. 129 está muito longe de 300 ainda, então é mais que 3. 6. 6, vamos ver aqui 6. 6 vezes 6, 36, vai a 3, vai dar 27. Opa, tá perto. Se eu pegar o 7 agora, 7 vezes 7, 49, vai a 4, 7 vezes 4, 28, 32. Passa. Então, qual é o cara que a gente acabou de achar? É o 6. Quanto deu essa subtração? 276. E ele vem para cá, 276. E o 6 vem para cá também. Ou seja, sei que raiz de 700 é 26 e alguma coisa. Quanto dá essa subtração, pessoal? Dá quanto? 24. Pronto. Eu não tenho mais algarismos para baixar. É hora de entrar o quê, então, no nosso algoritmo? É hora de entrar o quê? A vírgula. Já que aqui vai entrar o quê? Baixa 2 algarismos, vai dar quanto? 2 zeros.
Então, faz o mesmo procedimento. Pega o número que está aqui, que é o 26. Mesmo procedimento. 26, dobra ele, é sempre o dobro, viu? Esse número aqui é sempre 2. Sempre 2. Porque é raiz quadrada que a gente está fazendo. Vai dar quanto? Dá os 52. E a brincadeira é a mesma, ou seja, 52 vezes seguido de algum número, vezes esse próprio número, tem que dar aqui o maior cara possível abaixo de 2.400. Então, por exemplo, 1 aqui, obviamente vai dar muito abaixo de 2.400, não é 1. Quem seria então, pessoal? Alguém arrisca? $520 e quanto? Quem arrisca? Se eu botar 5 aqui, ó, já vai passar. Porque 5 vezes 500... Eu ia falar 4. 5 vezes 500 dá 2.500. Qual é, então? Se 5 é muito, vai o 4. 4. Perfeito. Aí vai dar 4 vezes 4, 16. Vai a 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. E 4 vezes 5, 20. Dá 20.096. Ficou abaixo. Então, tá bom. Então, quem é o nosso número? O nosso número é o... Vou botar aqui de outra cor, para dar destaque, é o número 4. Que deu quem? O 2096. E o 2096 veio para cá. Como eu botei esse cara 4, então aqui é o 26,4. Com isso, eu acabo de achar a primeira casa decimal. E aí eu continuo quantas vezes eu quiser. Esse algoritmo, então, como a gente sabe que um número irracional possui infinitos algarismos, quando eu continuar aqui esse processo, aqui vai dar quanto? Vai dar 304. Como é que eu procederia agora, pessoal? Me ajudem? Bastaria quem? 2 zeros. Repete o número que está aqui, ou seja, o 264. Eu volto a multiplicar por 2. E aí prossegue esse algoritmo. Obviamente, ele não vai acabar nunca, porque a quantidade de casas decimais da raiz quadrada de 700, ela é infinita. Mas o que eu quero mostrar é que ele vai chegar. É esse algoritmo, atenção, hein? É esse algoritmo que as calculadoras utilizam. Né? Só para confirmar aqui, ó, usando a nossa calculadora aqui, quanto é raiz quadrada de 700? Só para dividir com vocês, que o nosso algoritmo ele é bom. Vou digitar aqui o 700, ó. Obviamente a minha calculadora vai fazer muito mais rápido do que eu e vai dar muito mais casas do que eu. Vou apertar aqui a raiz quadrada. Qual é a resposta? Acertamos o primeiro algarismo, sim ou não? Sim. Acertamos, é o 4. Se eu prosseguisse agora, quanto é que daria o segundo algarismo? 5. Ou seja, se eu continuar aqui nessa minha conta, ó, vai dar o 400, o 500, o dobro de 264 é 528. Aí eu escrevo aqui 528, seguido de algum número, vezes algum número, e não pode ultrapassar 30.500. E a gente acabou de descobrir que esse número aqui é 5, né? Porque, realmente, veja que 5.000 vezes 5 vai dar 25.000, tá abaixo. Se eu botar 6 aqui, 5.000 vezes 6 já passaria dos 30.000, já daria 30.000, então passaria claramente. Então, realmente, o próximo cara aqui é o 5, como a calculadora já me indicou aqui. Ou seja, esse algoritmo funciona. Eu devo usar ele na prática, professor? Não. Eu não estou explicando esse algoritmo para que você use, não. Então, por que você está ensinando, professor, se você não quer que a gente use? Eu quero que você entenda como é que o cara que fez a calculadora programou. Se algum dia o mundo houver uma explosão nuclear e acabarem, e todas as pessoas que sabem que fizeram isso morrerem, e precisar de você para construir uma nova calculadora, esse vai ser o algoritmo que vai ter que ser ensinado à calculadora para que você consiga fazer uma raiz quadrada.
Ou seja, o que eu estou interessado que vocês façam é saber dizer por que as coisas funcionam. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Pronto, vocês estão me ouvindo, só que eu não estou conseguindo acessar aqui a tela, a outra tela. Pronto, consegui agora, beleza. Pronto, obviamente, eu não consegui falar tudo que está no vídeo, que todo o conteúdo dos vídeos 9 e 10, eu estou lembrando de uma coisa que eu não falei nem na aula passada, nem na de hoje, que é racionalização. Racionalização é ensinado no vídeo 9. Agora que eu me dei conta que eu não ensinei racionalização. Se você precisar racionalizar, o que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador de uma fração. Se você precisar racionalizar, assista ao vídeo 9. Tá? Então, conforme a ideia do alicerce, a gente no alicerce tenta preencher um buraco na formação de vocês. Mas às vezes o buraco é meio grande, né? Então a gente não pode tapar esse buraco de uma vez só, mas ir tapando aos poucos é uma maneira bastante também segura e bem progressiva, e é isso que eu estou querendo oferecer com o alicerce. Nesse momento temos 9 e 12, 14 alunos, um quórum bem baixo e preocupante, porque novamente, aquilo que eu repito para vocês sempre, vocês têm vários vazios na formação de vocês, e se vocês não correrem atrás para preencher esses vazios, vocês vão ter dificuldade em matemática pela falta desses conteúdos. Então, se vocês pretendem seguir algum curso da área tecnológica, por exemplo, eu dou o aviso muito claro que vocês vão sofrer muito se vocês não preencherem esses vazios, porque você vai tocar nessas propriedades básicas. O que o alicerce tenta fazer é começar a preencher esses vazios, mas o preenchimento desse vazio é uma decisão de vocês, não é uma decisão minha. Eu posso fazer 10 milhões de alicerces, que eu não vou preencher nada da formação de vocês, se vocês não decidirem fazer esse preenchimento. É uma decisão pessoal, o que eu estou tentando fazer é apenas dar um estímulo, apenas ajudar vocês. Galera, algum comentário sobre a aula de hoje? Algo que vocês gostariam de perguntar? Registrar. A aula de hoje foi útil para alguma coisa? Não serviu para nada? Serviu para muita coisa? E aí, pessoal? Algum comentário sobre a aula? Muito boa. Muito boa. E serviu para você em que parte, principalmente, você acha que você conseguiu entender algo que você não entendia antes, Lana? Eu já tinha esquecido O quê? a potenciação. A relação com a potenciação, é isso? Sim, eu lembrava de alguma coisa, mas muito pouco. Entendi. Então, o vídeo de hoje deu esse preenchimento. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, além de Lana? Todo mundo conhecia essas 8 propriedades da radiciação? Alguém conhecia as 8? Eu conhecia, só que eu não sabia o porquê delas serem usadas. Só foi passado assim para mim, mas não falaram a justificativa porque eu usava aquilo, da onde surgiu alguma coisa, entendeu? Entendi, Raíssa. Agora, vale frisar, Raíssa, que na aula de hoje eu não expliquei da onde vem a propriedade, não. Eu só disse que ela funciona, que é diferente, viu? Se você quer entender... Isso, mas nos vídeos do senhor tem o porquê. Ah, pronto. Aí no vídeo lá tem. Você tem razão. Perfeito. Então, a aula de hoje está só reforçando a necessidade de você ver o vídeo para entender o porquê. Se você quer entender o porquê, veja o vídeo. Na aula de hoje, eu só dei uma espécie de um aperitivo. Quem mais, além... Valeu, Raíssa, pelo comentário. Quem mais, além de Raíssa, gostaria de falar? Além de Lana e Raíssa. Mais ninguém? Então é isso, pessoal. Professor, Oi, Lana. hoje vai ter aula do projeto. Vai ter aula do Projeto Olímpico, sim, começando 4h30. E eu aguardo vocês lá, especialmente Hugo, Raíssa e Letícia, que são os alunos que vão fazer as provas de segunda fase no dia 6 de novembro.
Lembrando que, assim, a Letícia entrou em contato comigo pelo Zap, informando que ela teve um problema pessoal, não pôde estar presente na aula de hoje, mas ela provavelmente vai estar na aula do Projeto Olímpico. Valeu, Lana, aí pelo comentário. É Mais aqui alguém? pelo Teams mesmo? Oi, Lana. É pelo Teams mesmo? Porque É na pelo outra Teams mesmo. quarta... Você está no grupo do Projeto Olímpico, Lana? Tô, mas eu tô sem celular e eu tô usando o celular de outra pessoa. Mas vai ser pelo Teams mesmo, e eu boto o link da aula sempre lá no grupo do Teams, no grupo do Zap. Tá certo. Tá? Então, se você está no grupo do Zap, eu mando do Projeto Olímpico, grupo do Zap do Projeto Olímpico, eu mando para lá. Você está nesse grupo, Lana? Tô. Então, joia. Então, você vai ver lá o link, você clicar no link, você vai abrir automaticamente o Teams. A aula vai ser no Teams, pelo grupo do Projeto Olímpico do Teams. Provavelmente, se eu não aparecer na aula, é porque eu tô sem celular. Entendi, Lana. São vários alunos que a gente tem informação que tem dificuldades e problemas. Quando, obviamente, o celular dá problema, quebra, a gente tem que resolver o problema e até resolver demora um tempo, né? Então, mais do que entendo e corra atrás. E por isso que é tão importante, Lana, as aulas gravadas, né? Porque as Com aulas ficam lá certeza, tá registradas. ajudando. Assim que você tiver a sua situação normalizada, você pode ver depois. Certo. Mais alguém? Então, vou terminar a aula, vou interromper a gravação. Gravação interrompida.